Nossas vozes ecoando no ar, inspiração em cada linha, luz pra te guiar. Bem-vindos ao podcast Vozes Fervantes. Sou Gabriel e hoje eu estou aqui para entrevistar duas irmãs gêmeas que conquistaram muitas coisas, fizeram muitos projetos. Vocês são escritoras? Sim. São escritoras. Sou escritor também de 2 livros de ficção e hoje eu vou convidar elas para contar um pouco as suas trajetórias de vida. Então, se apresentem. Oi, gente. Meu nome é Ana Rebeca, eu tenho 19 anos, tenho uma irmã gêmea e a gente é aqui de Araras, do interior de São Paulo. Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Agatha Mariana, mas geralmente me chamam de Mariana. Também tenho 19 anos, é uma honra, um prazer estar aqui nesse podcast. Eu vi que vocês têm vários projetos. Como que surgiu essa ideia? Como que vocês conseguiram conquistar muitas coisas? Então, na verdade, a nossa jornada acadêmica com projetos sociais, elas começam no ensino médio. Quando eu e minha irmã, a gente sai daqui da cidade de Araras e passa para estudar no Colégio Técnico da Unicamp, fazendo curso técnico de enfermagem. E lá a gente consegue ver outra realidade da educação, uma educação pública de qualidade, onde os estudantes têm acesso a várias oportunidades acadêmicas. E foi aí que se deu a nossa jornada, com iniciação científica, com aprofundamento na literatura negra, na literatura afrofuturista, e foi a partir dos movimentos também que aconteciam no Colégio Técnico da Unicamp, como o Coletivo Preto e alguns outros movimentos sociais, que nós e mais um grupo de meninas começamos a abrir os nossos olhos para essas questões sociais e para o Observatório do Terceiro Setor, e começamos a querer identificar problemas e arrumar soluções. Então, a nossa jornada ela acontece diretamente no ensino médio, com essa super vontade de fazer a mudança que a gente gostaria de ver no mundo, começando pela nossa comunidade. Uau, que legal! E como que vocês conseguiram isso? A gente, para entrar no Colégio Técnico da Unicamp, a gente participou do processo seletivo, que é o processo seletivo que é do COTIL da Unicamp. E para conseguir criar os projetos sociais, a gente sempre começava fazendo estudos, se aprofundando em estudos acadêmicos, então, geralmente, ou iniciação científica, ou estudos dentro da universidade mesmo. Sempre tinha que ter uma base teórica para depois colocar em prática. Então, no caso, a gente sempre via qual era o problema. Então, a gente viu o problema, sentava com um grupo de pessoas que poderia solucionar aquele problema com a gente, porque para fazer um grande feito, a gente precisa de um coletivo que ajude a gente, né? Que nada a gente consegue fazer sozinho. Então, a gente viu aquele problema, sentava junto com um grupo de estudantes, falava, gente, o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? E a gente estudava aquele problema, buscava soluções para criar um projeto que ajudasse a tornar aquele ambiente melhor. Ganharam bastante prêmios também, né? Depois que vocês conseguiram. Verdade. E qual o prêmio LD? O que é prêmio LD? O prêmio LED, ele tem essa sigla LED, que é LED, significa Prêmio Luz na Educação. Ele é um prêmio que acontece no território nacional e tem visibilidade internacionalmente, promovido pela Rede Globo, pela Fundação Roberto Marinho. Então, ele é o maior prêmio de educação, que o objetivo é dar luz a iniciativas que promovem uma mudança na educação no Brasil. E aí ele é patrocinado pela Rede Globo e Fundação Roberto Marinho. Então, todos os anos, abre inscrição para 3 categorias, que é a categoria de empreendedorismo social para professores, pesquisadores, empreendedores, categoria de estudantes e tem uma educadores. E educadores, isso. E é muito legal, Nossa. Muito bacana, é um prêmio muito concorrido. No ano que a gente se inscreveu, tinha 2.301 inscrições de projetos sociais, podendo ter somente 6 vencedores, 2 de cada categoria. Caramba! Legal, Vocês né? fizeram isso precisaram fazer isso no site deles? Oi? Eles que são no site, eles. Isso, Vocês- todo ano a Rede Globo ela geralmente divulga nas redes sociais, na comunidade LED, no Instagram e também na televisão.
E aí, no começo do ano, lá para o mês de maio, julho, né, que abre a inscrição, julho, por aí, sempre abre a inscrição. E aí você pesquisa na rede social Prêmio LED, coloca seu projeto social, e aí tem várias fases, e aí você vai concorrendo em torno de 6 meses de processo seletivo. Nossa. E assim, de tudo que vocês fizeram, deu vontade de escrever um livro, né? Sim. Onde surgiu essa ideia de querer escrever um livro? Quando a gente começou a ler muito sobre livros afrofuturistas, a gente via os escritores escrevendo sobre a sua ancestralidade, sobre suas raízes, a gente se viu na necessidade de escrever um pouco sobre o que é interessante para a gente, sobre as nossas raízes, sobre os nossos antepassados, sobre nossa cultura afro-brasileira. Então, a gente se viu no afrofuturismo. E eu lembro que, um tempo atrás, a Litero Editorial abriu um processo seletivo para contos afrofuturistas que virariam uma antologia de livros. E aí, a minha irmã se viu na oportunidade de escrever um conto afrofuturista do nosso agrado para participar dessa antologia. Aí a gente escreveu um conto, o meu se chama Baiomi, o Reflorescer, o meu se chama Ayo, a Descoberta. Participamos desse processo seletivo, concorrendo para participar dessa antologia de livros. Aí 11 contos foram selecionados, e dentre os deles estava o meu e o da minha irmã. Aí foi a fase inicial para o nosso amor, assim, para literatura, por livros, por contos, e depois desse processo seletivo tiveram outras etapas, e agora a gente tem o nosso próprio livro com uma antologia de contos afrofuturistas. Como que é? O que que é? Como que é? O que que vocês pesquisaram? O que que vocês colocaram no livro? Bom, o meu conto, eu queria muito remeter à busca pela ancestralidade, como que nossas raízes nos fortalecem. Então, o meu conto é a história da Baiomi, né, que se passa num outro planeta, e ela está vivendo nesse planeta, e naquele planeta é Dia das Mães. Então, a mãe dela já não está mais entre eles, porque ela morreu em batalha, e a Baiomi precisa encontrar forças para continuar, sabe? E ela encontra forças através da ancestralidade, lembrando das memórias dos seus antepassados, de todos os momentos que ela teve com a mãe dela. Resumidamente, para não dar muito mais spoiler. Na verdade, a nossa jornada de pesquisa para conseguir participar desse processo seletivo, ter um financiamento para publicar o nosso livro, ela se deu desde o terceiro ano do ensino médio, onde a gente começou a fazer uma iniciação científica, e aí a gente foi para Portugal, quando a gente passou no processo seletivo da Unicamp, com a Diretoria Executiva de Relações Internacionais e também do Banco Santander, que eles patrocinavam a nossa viagem para a gente para Portugal estudar sobre as literaturas africanas. Então, nessa jornada, durante 7 meses aqui no Brasil, a gente já tinha aprofundamento com artigos científicos, com afrofuturismo e também com outras questões relacionadas à literatura brasileira. E quando a gente foi para Portugal, a gente teve muito contato com doutores nas áreas. E aí, lá, a gente teve um aprofundamento teórico para conseguir escrever diretamente a um tema, que é a ficção especulativa negra. Então, por si só, o afrofuturismo, ele é um movimento estético e político que, ao produzir ficções especulativas negras, ele visa reimaginar, criar uma nova narrativa para a população negra. Então, dentro do afrofuturismo, a gente tem movimentos artísticos como música, dança, arte, o teatro e a literatura, que além de desenvolver o pensamento crítico nos estudantes, em qualquer pessoa que lê os livros afrofuturistas, ele tem esse poder, né, de trazer essa realidade para a população, trazendo uma luta antirracista para a população brasileira, transformada, né, pelo afrofuturismo. E através dessa jornada que a gente fez, a gente conseguiu ter uma base mais profunda sobre o afrofuturismo para conseguir escrever os nossos próprios contos. Então, nessa antologia aqui, ó, a gente tem essa linda capa e depois explicando o que é um pouquinho do afrofuturismo, o que é a antologia, os temas, a cultura afro-brasileira, o que significa o afrofuturismo no movimento cultural. E aí, depois que ele explicou para o leitor o que é o afrofuturismo, a gente vai ter os contos que é diretamente no tema, porque se muita gente lê o afrofuturismo e fala, nossa, que diferente, mas não sabia o que era o afrofuturismo. Mas é muito legal, porque é muita ficção, aventura, um futuro muito utópico ou distópico, uns anos muito lá na frente. Aí o pessoal fala, nossa, que bacana. Então, é bem legal para também trazer essa outra versão, né? Ou essa outra história de livros que geralmente a população não conhece muito. Certo.
E como foi estar nesse país que vocês citaram, Portugal, né? Bom, foi extremamente gratificante. A gente saiu de uma realidade que a gente estava inserido numa pequena bolha, e aí lá fora estourou essa bolha e a gente abriu os nossos horizontes. Então, durante todo esse percurso de aprendizagem, a gente teve muito contato com doutores na área, a gente conheceu a Palina Sigiane, né? Então, assim, a gente contou um pouco sobre a nossa história de vida, e ter esse contato com pessoas tão importantes foi muito gratificante para a gente. Porque a gente saiu com uma visão e voltou com uma totalmente diferente, querendo realmente transformar a nossa realidade. Muda totalmente, né? Quando você está num ambiente, de repente você está num outro ambiente, você pega um pouco a experiência daquelas pessoas que vocês estavam lá, né? Sim, Eu também já senti isso, porque eu também já passei por umas coisas assim, meio parecidas. Porque assim, quando eu estava num ambiente, eu pensava numa forma, aí eu mudei para o ambiente, a minha cabeça mudou um pouco. Então, exatamente. É literalmente isso. Então, é bom para é bom para quem é ser humano, quem quer, quando você quer novas ideias ou novos projetos, né? Né? E Desenvolver novos pensamentos. qual que é o nome do projeto de vocês mesmo? Nosso projeto ele se chama Projeto Boieb, o impacto da literatura afrofuturista. Esse projeto ele foi cofundado por mim e por minha irmã, mais 4 meninas e uma professora orientadora. Que bacana, e como que foi? Como que surgiu essa ideia? Como que foram os primeiros passos? Quando a gente voltou de Portugal, depois da iniciação científica, a gente realmente foi com o objetivo, né, de estudar literatura africana e voltar para o Brasil com uma vontade de fazer a mudança no nosso ambiente escolar, por causa dos muitos casos de racismo que estavam acontecendo na instituição. Então, quando a gente voltou, com a mente totalmente aberta para o mundo, para novas possibilidades, a gente pensou em criar um projeto social que trouxesse o mesmo conhecimento que tinha trazido para as cofundadoras, para a professora orientadora, para todos os alunos, e não só o conhecimento, mas também o impacto e a oportunidade de você se desenvolver como pessoa através da literatura, através da leitura de livros afrofuturistas, através de você conseguir buscar mais a sua ancestralidade, a sua ascendência, todas as questões culturais que muitas vezes são apagadas e marginalizadas dentro da nossa sociedade. Então, pensando nisso, a gente leu um livro, a gente dividiu as estudantes em dupla, e aí cada dupla leu um livro. Eu e a minha irmã leu o livro Céu Entre Mundos, da escritora negra brasileira Sandra Menezes. As outras duas cofundadoras, Alice Lessa Teobaldo e Maria Angela Siqueira, leram o livro O Último Ancestral, do Alê Santos. E também a Ana Lívia e a Isabelle Dadera leram Finda de um Laço de Sangue, de Octavia Butler. E aí eu e a minha irmã, lendo o livro da Sandra Menezes, a gente viu a personagem principal que ela buscava muito pela sua ancestralidade em momentos de dificuldade na narrativa. E a gente falou, vamos buscar sobre a nossa ancestralidade também, porque aqui em casa meu pai é negro, a minha mãe é branca, mas a gente nunca soube muito sobre questões culturais da cultura africana. E aí, meu pai não falava muito sobre racismo, aqui em casa era uma situação bem fechada contra os sistemas sociais. E aí, a gente chegou para eles e falou, pai, mãe, a gente está desenvolvendo um projeto com as meninas sobre literatura afrofuturista. A gente gostaria de saber mais sobre a nossa genealogia, sobre os nossos antepassados. E aí, meu pai, a gente fez uma viagem para a Bahia, que a família do meu pai mora no norte da Bahia, e meu pai falou que tinha uma coisa que ele nunca contou para a gente. E aí foi quando a gente descobriu que na nossa ascendência tem um sobrenome africano, que é o Calumbi, que ele é originário do país democrático do Congo. E aí a gente começou uma busca de conversa com nossos parentes mais antigos e com os mais novos e tudo que eles sabiam, e a gente buscando, a gente descobriu que Calumbi tem uma predominância maior no país democrático do Congo, e uma das línguas lá faladas é a Lingala. E aí, pesquisando com a língua, a gente descobriu uma palavra que se chama boiebe, que é saber e conhecimento. E aí, junto com as outras cofundadoras, a gente falou, por que não dá para o projeto que ele nos trouxe? Que foi o saber e conhecimento. Por isso que o projeto Boieb Lingala significa projeto saber, impacto da literatura afrofuturista. Que a literatura tem esse poder de transformar a nossa vida,
por descobertas que a gente nunca imaginaria. Então, ela impacta diretamente na vida de quem participa do projeto e descobre o afrofuturismo. Então, o projeto ele se baseia em grupos de leitura que focam em obras afrofuturistas, onde nós fazemos reflexões sobre o que está inserido na obra e trabalhamos com os estudantes o diálogo aberto, a interculturalidade, a desconstrução de estereótipos, sempre trazendo o pensamento crítico, investigativo, questionador, mas buscando criar uma nova realidade para as pessoas negras. Parabéns. Obrigada. E como que, em cima desse projeto, vocês viajaram para outros países? Então, na verdade, a viagem que a gente fez para outro país, ela não teve relação direta com o projeto. Que a gente não foi representando o projeto ou nós não fomos como cofundadora. Mas foi a partir do projeto que a gente conseguiu se engajar mais em relações sociais. Então, a partir do projeto, uma pessoa, a ativista nortista Giovana Sampaio, ela ficou sabendo da nossa história e nos chamou para participar de uma palestra, que se chama Projeto Conhecimento do Bem. E lá, a gente descobriu um outro ativista, que é o Geniuri Esplendo, que ele tem um instituto de simulações da ONU que estavam com inscrições abertas. Então, a gente conheceu, fez um network com essas pessoas maravilhosas, e ele nos apresentou as simulações da ONU. Então, foi a partir dessas oportunidades que a educação nos dá, que a gente descobriu as simulações da ONU, e aí a gente participou do processo seletivo do Instituto Olympus Mons para representar o Brasil em uma simulação da ONU que aconteceu agora em outubro de 2024 na Suíça, e foi maravilhoso. Aí ela vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre como foi a experiência. Bom, gente, essa simulação da ONU, ela se selecionava alguns estudantes jovens para debater acerca da saúde mundial. Então, cada estudante ficava com algum tópico específico. O meu tópico foi radiação da poliomielite, o da minha irmã foi resistência antimicrobiana, aceleração das respostas nacionais e globais. Então, durante todo esse percurso, os estudantes tinham que achar patrocínio para conseguir se locomover para Genebra, porque a ONU em si não paga, porque as situações da ONU são um pouco democratizadas aqui no Brasil. Mas aí, conversando com a Unicamp, ela patrocinou a nossa viagem através da orientadora Rosmarie Ribeiro, que nos ajudou durante esse processo, e aí conseguimos esse patrocínio, então fomos para Genebra. Então, durante todo esse percurso, nós tivemos aulas, workshops e aprofundamentos nesse tema, e lá em Genebra, ficamos 4 dias, debatemos acerca desse tema lá na Organização Mundial da Saúde e na Organização das Nações Unidas também. Então, é uma coisa muito importante para falar, muita gente não conhece o que são as simulações da ONU. As simulações da ONU, eles são eventos acadêmicos destinados a estudantes e jovens que, durante alguns dias, eles vão exercer o papel de diplomata, representando um estado ou uma nação, e nesse papel de diplomata, ele vai receber um tema. Então, nesse ano, por ser na Organização Mundial da Saúde, o tema foi sobre saúde mundial, mas também tem outros temas muito relevantes, como guerra, fome, também são debatidos nas simulações da ONU. E aí, esse diplomata, muitas das vezes, ele vai representar a sua nação saindo do país, mas chega lá, vão dar outro país para ele falar. Por exemplo, eu representei o Brasil nessa simulação da ONU, que eu sou uma jovem brasileira. Mas dentro dos debates, eu tinha que falar em prol da delegação da Coreia do Sul. Então, no tema da resistência antimicrobiana, eu tinha que representar a delegação da Coreia do Sul e saber como que está a geopolítica, a política, os avanços da Coreia do Sul com o tema da resistência antimicrobiana, assim como foi a minha irmã. Ela representou Moçambique, sendo uma jovem brasileira. Então, é muito legal que as simulações da ONU, além do objetivo de você saber sobre a Organização das Nações Unidas, você também sabe muito sobre as questões globais, porque você tem que ser obrigada a entender sobre o país que você vai representar, porque você tem que ser uma boa diplomata para conseguir ter o conceito dos outros delegados nos debates e fazer com que as suas propostas, as suas ideias sejam ouvidas e sejam, né, realmente oficializadas dentro do documento de posição oficial. Ana? Muito bom. E cientistas também ganharam o troféu formulário. Como que ficaram sabendo disso?
Gente, meu Deus, o troféu Fumagalli é tipo uma coisa maravilhosa. Toda a minha vida eu ouvi falar desse troféu. Eu falo, meu Deus do céu, eu quero muito ganhar, por favor, por favor. Aí, tipo assim, só que eu e a irmã não sabia muito como funcionava, e a gente achava que tinha que se inscrever, você mandava a sua história de vida lá, e aí a gente procurou na internet, ó, tempos, e falava, gente, não tem como se inscrever, na onde está esse formulário de inscrição? Todo ano alguém ganha, cadê esse formulário? Aí, num belo dia, a gente recebe um e-mail falando que gostariam de saber um pouco mais sobre como funciona o projeto Goiás. E aí marcaram um dia para a gente ir para Limeira, né, para dar essa palestra. Aí a minha irmã se arruma, vamos para Limeira, fizemos tudo um esqueminha do que a gente ia falar, para não tomar muito tempo do pessoal. Chegando lá, a gente encontra um monte de gente. Eu falo, nossa, todo mundo veio dar palestra? Mas que bom, né, que a gente conhece novas pessoas. Aí eu comecei a reparar que ninguém sabia muito o que estava indo fazer. Aí colocaram a gente sentado numa fileirinha de cadeira, entregaram um papelzinho de carta que não podia ser aberto ainda, e a gente ficou lá esperando. Quando não, que a gente abre esse papel, você é vencedor do Troféu Fumagalli 2024. Eu falei, é o quê? Meu Deus. Gente, foi muito emocionante. Desse jeito. Gabriel estava lá com a gente, foi incrível, foi muita emoção. Eu fiquei sem acreditar, eu fiquei até sem reação, sabia? Ninguém imaginava. Você imaginava, Gabriel? Não, eu não sabia nem, eu não sabia que nem existia esse troféu Fumagalli. Mas foi assim, surpresa, porque uma pessoa que me conhecia me convidou para ir lá. Eu pensei que ia ser uma coisa sobre o que ele estava querendo fazer em Limeira, por exemplo. Aí eu chego lá e descubro que é troféu Fumagalli. Eu fiquei surpreso, tipo, foi assim, tipo, Ai, gente, foi muito bom. Nossa, eu fiquei mas foi muito muito... bom, né? Foi bom ganhar esse troféu Fumagalli. É prova que eu tinha tanta dificuldade para desistir, mas eu não desisti. Então, graças ao troféu, é prova de que eu posso ir onde eu quiser, ter Sim, vontade, encontrar pessoas certas para isso acontecer. E foi um choque de realidade, porque é, eu estava fazendo eu estava querendo fazer uma coisa, e fazer a leitura ser mais conhecida, motivar os pessoal a querer ler mais para ter mais credibilidade, porque a leitura faz você se tornar uma pessoa melhor, né? sim. Eu achei uma forma livro, escrever um livro, escrever 2 livros de ficção, foi uma forma de eu me passar um pouco de alguns conhecimentos, e também as minhas imaginações, usar a minha criatividade para ser um cidadão melhor. Então, foi muito bom ganhar um troféu Fumagalli, foi um presente que provar que eu tinha dificuldade, mas eu superei as minhas dificuldades. Eu tinha dificuldade de comunicação e eu superei. Eu tinha dificuldade de vender, eu superei. Se vocês ouvirem a minha história, só tinha dificuldade, mas eu superei todas as minhas dificuldades. Sim. Então, o troféu Fumagalli significa isso para mim e para vocês. Que lindo. Gente, ganhar o troféu Fumagalli, para mim, representa a valorização dos estudantes de escola pública, dos estudantes de baixa renda, dos estudantes de cota, representa a valorização de que a educação ainda é uma oportunidade, que a educação ainda é uma boa opção para os estudantes seguirem em frente, representa que os estudantes, eles devem acreditar nos seus sonhos. Então, muitas das vezes, nós nos encontramos em situações muito delicadas. E ganhar o Fumagalli é receber um prêmio que te impulsiona a acreditar em você e te impulsiona a acreditar nas outras pessoas também, porque pessoas fazendo, gente, coisas incríveis dentro de Limeira, fora de Limeira, limeirenses de sangue, limeirenses por adoção. Então, foi incrível viver essa experiência, porque receber o troféu Fumagalli, mais do que um símbolo, é receber a certeza viva dentro do seu coração, um legado, que fala, continue em frente, você consegue, por mais que seja difícil, faça a diferença no tema que você está fazendo, no seu propósito. Por exemplo, a gente fala muito sobre a literatura, né? Mas a gente viu propostas e projetos totalmente diferentes, e cada projeto tem uma luta diferente, uma dificuldade diferente.
Mas assim como para nós, eu sei que para as outras pessoas também, o Troféu Magali representa esse incentivo, essa luz e essa força que ele dá para todos os homenageados, que você deve continuar e que é só o começo de uma grande jornada, o começo de uma grande história. E que tudo que você fez ajudou e com certeza vai continuar ajudando muitas vidas. Verdade, né? Concordo com vocês. É para motivar, que nunca para desistir dos seus sonhos, né? Sim, E exatamente. é muito bom. Motivou também. Muito. É, e voltando para os livros, vocês fizeram independente ou procuraram uma editora? Então, a gente procurou uma editora. Na verdade, tem editoras sociais hoje em dia que elas financiam um livro através de um processo seletivo de um edital. Então, ela abre uma chamada, e aí nessa chamada você vai participar de todas as questões burocráticas. Então, eles vão dar um tema, vão dar as especificações, você vai escrever de acordo com aquele tema, com aquelas especificações, e aí você vai lançar a sua escrita dentro desse edital. E aí, nesse edital, vai ter outros brasileiros, né, fazendo também, participando com você, e dentre todos esses brasileiros, eles vão selecionar algumas pessoas que saíram melhor ou que fazem melhor a proposta que eles estavam pedindo, né, naquele edital. E aí essa editora ela vai fazer todas as partes burocráticas para você, desde diagramação, revisão gramatical, publicação, tudo, né, que é mais burocrático. E aí muitas das vezes você vai precisar financiar alguma coisa. Então, como é social, umas editoras sociais, o preço é bem menor. E depois que você financia, num valor bem menor, eles te dão exemplares. Então, você financia de acordo com o número de exemplares que você quer. E aí foi um jeito que a gente fez. A gente fez por editora social. Então, a gente buscou, né, processos seletivos de obras afrofuturistas, de contos afrofuturistas. Então, é muito importante você buscar o que te interessa. Se você está pensando em escrever algum livro futuramente, algum conto, você busca alguma editora social que te interessa, que está no tema que você gostaria de abordar, e ver se dá certo. Muito provavelmente vai dar, que a gente acredita no seu potencial. Aí, por exemplo, a gente foi nosso primeiro contato, né, com editores, então a gente já é meio leiga ainda, a gente não sabe muita coisa. Então, por exemplo, a gente publicar um livro independente, não sei por onde começar. Então, a gente pensava, vamos ver alguma coisa que a gente consegue, né, ter uma ajuda maior para a gente conseguir publicar esse conto, essa antologia. Aí a gente já amava o afrofuturismo. Aí, de repente, a gente entrou no Instagram e viu processo seletivo da Líder Editorial para contos afrofuturistas. Eu falei, o quê? É um sinal. Aí a gente participou, né? Geralmente os processos seletivos é mais longo para dar tempo do escritor escrever. E aí a gente fez. E aí a gente passou. E quando a gente passou, eu fiquei passada, né? Porque passou a minha irmã e passou eu. Eu falei, que legal. E como foi essa sensação de receber um livro nacional? Não? Como que foi essa sensação quando você chegou? Gente, eu fiquei assim, tipo assim, o livro estava na minha mão e eu não estava acreditando. Eu falei, o quê? O livro chegou aqui em casa e, tipo assim, a gente já estava acompanhando os correios. Mas chegou num dia que a gente não estava esperando, né? Aí a gente abriu assim, e ele é muito bonito por dentro. E a gente estava folheando e tal. Vou ver se eu acho aqui no hospital. Aí tem nossa foto no livro, né? Aí, tipo assim, ai, gente, minha foto. Né? Aí minha irmã vai mostrar pra vocês, ela vai achar aqui a foto da gente. Aí eu fiquei, nossa, eu não tô acreditando. Olha lá. Gente, sou essa aqui, ó. Aí minha irmã também tá aqui em algum lugar. Então foi junto. Então escolhi você, mas há outros escritores para publicar o livro, fazer o livro. Isso, uma antologia. Reúne várias histórias em um livro só. Geralmente é o processo mais fácil para você conseguir publicar um livro. Então, as pessoas geralmente começam com antologia ou com contos individuais, que daí é um caminho mais fácil para você ir se desenvolvendo na literatura. E como que foi para você como escritora independente? Vai fazer tudo. Todo o processo que a editora faria, eu precisei aprender. Como escrever um livro, como publicar um livro, como planejar um livro,
todo o processo que a editora faria, eu precisei aprender tudo. E Mas demorou foi bom, muito tempo. foi bom, porque uma forma de eu treinar a minha habilidade a minha escrita, a minha leitura, porque você tem que ler para você ver se está certo, se você é isso que você quer dizer para o leitor, você tem que ter uma noção, saber para quem você está querendo escrever, Verdade. e todo o processo que uma editora faria, eu aprendi tudo. Todo o processo. O que Que a editora legal. faria, eu aprendi tudo. O bom é que nessa Ah, época você já adquire um monte de conhecimento aí. sim, muitos Parabéns. conhecimentos. O fácil é dar o livro, está o livro aqui, beleza, já está aqui, mas como você vai divulgar o livro, né? Essa é a maior dificuldade, como você vai divulgar esse livro. Você pode aprender como você escrever, como publicar, como lançar e tal, mas como você vai divulgar isso, como você vai fazer as pessoas conhecerem esse livro. Faz sentido. Mas foi bom porque em cima desse livro, eu aprendi como lançar, aprendi como fazer eventos, então foi tudo aprendendo, eu aprendi tudo na raça, fui aprendendo tudo na raça. Aprendi como vender na raça, aprendi como divulgar, lançar em algum lugar, num evento. Nossa, Que é, mas, máximo, parabéns. mas eu percebi que agora, a minha dificuldade agora é o marketing, então eu preciso encontrar alguém que me ajude a divulgar o marketing, porque a minha maior dificuldade agora está sendo na internet. Porque Ah, pessoalmente, eu estou conseguindo divulgar, eu estou conseguindo. As pessoas estão adquirindo pessoalmente quando encontrar eu. Mas na internet está um pouco devagar. Eu não estou conseguindo divulgar muito, não estou conseguindo vender muito na internet. Mas pessoalmente, é 10, 20, 15, mais ou menos, 25, no máximo. Já vendi 30, 40 na Bienal, pessoalmente. que legal! Gente, a Bienal é incrível, né? Nossa. É mesmo, meu Deus. É muito linda a Bienal. Mas quem que foi lá na Bienal? Como que vocês descobriram que na Bienal? Como que vocês conseguiram entrar, conseguir estar na Bienal, fazer palestra? Então, Pode falar. na verdade, com o projeto Banheb, a gente ganhou com o prêmio LED, na verdade, e com o projeto Banheb, a gente ganhou um pouco de visibilidade no território nacional acerca das questões educacionais, né? Então, a própria Globo, a Fundação Roberto Marinho, ela patrocina algumas palestras diante de todo o território nacional. E aí, como ia ter essa Bienal agora nesse ano, e o nosso projeto é sobre literatura, a gente tinha escrito um conto afrofuturista, a gente foi a convite mesmo. E foi o máximo, gente. Muito legal mesmo, porque quando a gente recebeu o convite, eu falei, ué, Gente, tipo assim, como assim? Palestrar na Bienal? Eu falei, o quê? sim, aí, tipo, a gente já começou a ver todo o cronograma, o tema. Nossa, a gente conheceu as irmãs afrofuturas sensacionais, elas eram as nossas mesas lá no dia, então elas estavam mediando a conversa. E elas são duas irmãs também que trabalham a literatura afrofuturista. E aí a gente conheceu o trabalho de outras pessoas, né? De outros projetos sociais também, que foram também pela Globo. E aí foi maravilhosa essa experiência, de verdade. A gente nunca Vocês iam de imaginou, novo, né? né? Oi? Vocês vão de novo na Bienal? Ah, Vocês eu fariam acho de novo? Vocês iam de A novo? gente quer, gente, por favor, né? Vocês autografaram muito livro lá na Bienal? que sim, Autografaram muito? sim. Eu também. Foi muito bom, muito bom, foi muito bom. Como que eu consegui estar na Bienal? Eu encontrei uma pessoa que estaria na Bienal e ela conseguiu um espaço, e aí nesse espaço eu consegui. Tem um grupo de escritores, e em cima desse grupo eu consegui um tempo para eu poder autografar os livros, divulgar eles. Mas o dia Ah, 14 foi o dia que eu fiquei lá autografando. E aí eu consegui divulgar e eu vendi uns 40 livros lá no dia.
Olha, arrasou. Gente, que demais. É umas oportunidades incríveis, né? Você tem contato com os escritores, leitores. Toda a É uma forma de. experiência. Uhum. É muito bom. Incrível. E acho que tá tendo, como agora, vamos a gente ver como que foi a Bienal do São Paulo, onde já tô pensando em fazer de outra forma, né? Quando for na próxima. Do Rio eu não vou, mas em São Paulo, de 2026, eu vou estar lá. São Paulo é mais perto pra gente, né? Rio é mais longinho. Vocês vão lá, vocês vão no Rio ou vocês vão no São Paulo? Eu acho Acho que, que né, São Paulo. mais São Paulo. perto. Uhum. Também acho. Não que a Viu, gente mas não aqui tenha é vontade muito de longe pra ir lá, entendeu? Vai gastar mais, entendeu? São Paulo tá perto aqui. Não precisa gastar muito. Sim, nossa. Muito bom. É... E a palestra, como que vocês se tornaram palestrantes? palestrantes foi, na verdade, a gente, no colégio técnico da Unicamp, a gente já dava algumas palestras. Por exemplo, depois da internacionalização em Portugal, a gente já teve alguns projetos que pediam para a gente dar palestras sobre a internacionalização. E aí, a partir dessas oportunidades, a nossa comunicação foi ficando mais acessível para o público, né? Mas a jogada, assim, a chave que abriu as portas foi realmente o Prêmio LED, porque tem mentorias, tem projetos, monitorias, que eles impulsionam você a falar e de cara mesmo, mostrar o seu projeto, fazer pitch empresarial, conversa, diálogos, e aí você está aberto ao público. Por exemplo, ano passado, ou foi esse ano o Festival LED? Foi esse ano. Foi esse ano. O Festival LED da Rede Globo aconteceu no Rio de Janeiro. E é o festival que é uma festa que reúne vários líderes da educação, e aí eles chamam para palestrar, ou você vai mesmo para observar. E aí muita gente foi convidada, e uma das palestrantes foi a minha irmã, né? E aí a gente tem até uns vídeos no nosso Instagram, e foi uma experiência incrível estar no Festival LED, porque além dela se desenvolver muito como pessoa, num público muito amplo, porque o que tinha era a gente naquele lugar, ela conseguiu, né, tipo, ficar mais tranquila. Depois ela foi para o Rio, aí tinha o Projac, uns dias antes dessa palestra, o pessoal ia para o Projac, tinha mentorias, aí reavaliavam novamente a questão verbal. Então, o pessoal ia ficando mais tranquilo. Então, eu acredito que a nossa jogada de chave, principalmente a comunicação, foi as mentorias que são proporcionadas através do Prêmio LED, pela Fundação Roberto Marinho, pela Rede Globo. E qual foi a ação? Vocês tiram algum. Como foi a sensação? Tipo, eu sou a palestrante. Eu tenho que ser. Agora, o que eu vou falar aqui no palco? Gente, não, gente, de verdade. Nossa, um dia antes a minha irmã tava. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí, tipo assim, porque lá, palestra é uma coisa muito natural, né? Então você tem que saber a sua ordem de fala e tal, mas nada muito robótico. E aí ela ficava toda hora lendo assim, nossa, essa parte eu vou fazer isso, essa parte porque, eu vou tipo fazer assim, isso. eu estudava antes do assunto que eu ia falar, mas, tipo assim, por ser educação, é uma coisa muito ampla, então eu coloco as minhas vivências. Mas aí eu falava, gente, eu não acredito que eu vou palestrar, porque, assim, eu ia palestrar, depois de mim ia palestrar o Lucas Neto. Eu falei, gente, Felipe Neto. Aí eu falei assim, gente, como que eu vou palestrar antes dele? Vocês estão entendendo? E eu ficava assim, nossa, mas assim, foi muito boa a experiência, mas às vezes não cai a ficha da gente, não, viu? A gente vai lá no palco, fala, o pessoal bate palma, você sai do palco e ainda não caiu a ficha que você já fez tudo. É bem legal essa proposta de palestra, porque além de você falar, não é somente falar, né? Tem outras questões como cativar o público, então os primeiros minutos são os mais importantes. Então ali você começa com um objeto que a gente geralmente nas mentorias chamava o treco, né? Então você tinha que vir com um treco para chamar a atenção do público. Então, gente que vinha com a bandeira da nação, gente que vinha com algum objeto que usava muito instrumento, então eles já chegavam tocando, já chegavam lendo alguma coisa. E aí o treco da minha irmã foi ela falar
começar a se apresentar, jogar uma pergunta assim bem reflexiva, aí todo mundo começar a pensar, nossa, é verdade. Aí ela começou a ler um trecho do livro Os Entre Mundos da Escritora Negra Brasileira, Sandra Menezes. Aí quando ela começou a ler, o pessoal já falou, nossa, mas esse livro já traz a resposta da pergunta, então todo mundo já ficou mais interessado, né? E aí eu acho que além de você palestrar, é você palestrar com efetividade para cativar o público. Então, essa jornada foi muito importante para a gente, porque além de só palestra, a gente consegue também aprender sobre nós e aprender sobre as outras pessoas. É muito bom, né? Tipo, tá ali conversando com o pessoal, não sei o quê, aí fala assim, aí você tá conversando lá, de repente, com a pessoa assim, aí, eu tenho essa ideia, vamos falar com isso, vamos falar isso. Mas é bom também ter um slide, né? Se fizeram um slide lá no dia. Meu, nesse dia não teve slide, era tudo por fala mesmo. Mas é bom quando tem. É bom quando tem, mas era uma palestra mais Informal, né? não sei se era informal, mas era mais aberta, assim. Nem os outros apresentadores tinham slide. Era tudo por fala. Era mais diálogo mesmo. Entendi. Eu já fiz dois sem slide, mas com slide me ajudou bastante, porque dá uma, organiza o pensamento, sabe? Um momento você fala isso, um momento você fala aquilo. Aí você olha para o slide e já sabe o que tem que falar, entendeu? Fica mais organizado. É verdade. Te ajuda a lembrar às vezes. Uhum. Melhor mesmo. Porque quando eu fui fazendo nas minhas palestras, não, conversar com com algumas pessoas aqui na Limeira, que me convidou, eu fiquei meio perdido, porque numa hora que eu falava disso, depois eu voltava para o livro, aí ficou meio assim. Mas depois que eu coloquei o slide, eu já sabia que, eu olhava para o slide e já sabia o que falar. Então A fica mais ordem organizado. para não se perder. É porque tem tanta coisa para falar, a gente às vezes se perde nos próprios pensamentos, embanona tudo. Aí os Uhum, slides deixam tudo na ordem certinho. exato. É. E aí, como que foi descobrir a turma que. Não, quando vocês estavam na escola, qual que foi a ação de todo mundo na escola, descobrindo que vocês fizeram um monte de coisa, e tipo, eu não fiz nada, e vocês fizeram? Qual que foi a ação? Ai, gente, olha, o pessoal ficou muito feliz, mas também muito impactado por ver que é possível, sabe? Então, eles ficavam perguntando como que foi isso, como que eles podem fazer também, e aí foi muito legal ver o interesse deles nessa questão. Então, a gente começou a responder o pessoal no Instagram, que mandava mensagem perguntando, ou mandava áudio explicando como que podia fazer. Então, foi muito reconhecimento, muitos parabéns, mas também muito interesse nessa parte, o que deixou eu e meu irmão muito feliz. Né, Eu acho que, além de todo o reconhecimento, poder inspirar outros jovens é muito gratificante. É muito bacana você saber que você está contribuindo ali para uma família, para um jovem, para uma mudança. E aí você conversa, né? Mostra tudo que você fez com o maior carinho, porque você quer que eles seguem o mesmo caminho, mesmo que em outros projetos, mas que você possa auxiliá-los nessa jornada da educação, nessa questão das oportunidades que poucas vezes são disponibilizadas, principalmente para jovens em escolas públicas. Entendi. E o que vocês esperam nos seus futuros? Tem uma noção dos seus futuros? Bom, gente, um pensamento materializado assim, eu não sei muito o que pode acontecer no nosso futuro, né? A gente pretende estar na faculdade, atualmente eu trabalho no hospital, mas se eu começar se eu ingressar na faculdade ano que vem, eu vou ter que sair do emprego. Mas, assim, para o futuro, em geral, eu espero que a educação possa ser cada vez mais transformadora, que o futuro do projeto Voieb possa ter alcançado cada vez mais vidas, que eu e minha irmã possa ter conquistado outras partes na educação e ter ajudado cada vez mais pessoas, inspirado também. Então, eu imagino mais uma coisa de se esperar, não de se realizar, sabe? Eu espero que com o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, mude, faz as pessoas realizar os seus sonhos, né? Sim, Ótimo.
porque motiva tanta gente, tanto eles, né? Que Sim, tem tanta dificuldade, e aí eles vê que alguém já superou, choque de realidade, né? Tipo, eu sou capaz então, também. Se como ele, se como essa pessoa conseguiu, eu também consigo. é, se enxergar no outro, né? Quais as suas referências para se tornar uma pessoa melhor? Ah, eu acho que muitas pessoas que fizeram parte da nossa caminhada contribuíram, mas principalmente os nossos professores. Os professores do ensino fundamental, os professores do ensino médio, muitos professores, principalmente os professores, contribuíram com a nossa formação para que a gente pudesse ter todo o conhecimento que a gente tem e os que a gente ainda vai adquirir. Então, em geral, eu falo que são os professores. Eu acredito que, além dos professores, figuras importantes na nossa vida como estudante, na nossa vida evolutiva socialmente, é o papel da família. Então, eu vejo meu pai e minha mãe como essa alavanca que impulsiona os nossos sonhos, porque, por exemplo, a gente teve que se mudar de cidade, a gente estava numa república para poder estudar aí em Limeira. Então, eles foram os primeiros a falar: vão, filhas, vocês vão ficar lá, vocês voltam quando der só final de semana. E a minha irmã estava morrendo de medo, a gente não queria ir. E eles falaram: não, vocês precisam ir, vocês vão ficar lá, vai dar tudo certo. E a gente tinha uma jornada muito grande, a gente estudava das 7 da manhã às 6h30 da noite, depois das 7h30 da noite às 9h30 da noite a gente fazia iniciação científica, o Bolsa Auxílio Social. Então, pela parte da manhã, a gente também tinha estágio nos hospitais, porque o curso de enfermagem é um curso mais concorrido, então ele tem uma carga horária muito grande, cerca de 24 matérias. E não dava para a gente voltar todos os dias. Então, eu acredito que nas pequenas coisas, o apoio ele é muito fundamental. Então, se não fosse meus pais, se a gente não tivesse ido para o colégio certo da Unicamp, nada teria acontecido. Então, valorizar não só os seus pais, né? Às vezes os jovens ou alguma outra pessoa que está vendo esse vídeo não tem um pai ou uma mãe do seu lado, mas tem uma avó, um tio, um amigo, um irmão. E eu acho que a família, ela realmente esse vínculo mais forte e afetivo para impulsionar seus sonhos. Porque quando tudo estiver dando errado, alguém, pelo menos alguém da sua família, vai estar ali para te ajudar. Então, no nosso caso, foi a nossa família. Para mim, né? Concordo, porque a família toda apoia, ajuda as coisas que você tem, porque os livros se tornaram, foi transformou por causa da minha família, né? Porque me apoiou, ajuda bastante, então é, família é tudo, né? Família é tudo. É o início do caminho, da trajetória. É, Se você tem o apoio da família, tudo vai ficar mais fácil. Porque, por exemplo, uma pessoa que não tem o apoio da família vai ser mais difícil. E essa pessoa não deve desistir. Mas alguém que tem o apoio da família vai ser mais fácil o caminho para ela. Porque quando ela precisar resolver assuntos mais difíceis, a família vai estar ali para ajudar, vai estar apoiando essa iniciativa. Então, vai ficar um pouco mais leve, porque o fardo não vai ser só seu, vai ser de toda uma jornada familiar. Espero que essa live ajude de uma forma todo mundo. E o que você acharam desse bate-papo? gente, eu amei, foi muito, muito bom. Eu acho incrível porque é dinâmico, né? Então você não precisa ser uma coisa muito monótona, é uma interação entre eu falo o que eu penso, você fala o que você pensa, então foi muito, muito legal. E por ser online também possibilita, né? Muitas pessoas de vários lugares diferentes poder participar. Quando é presencial é melhor ainda, que a gente pode se abraçar, se ver pessoalmente. Mas assim, foi incrível, eu amei, você está de parabéns. Gente, muito obrigada, Gabriel, sua família, a todos que fizeram esse momento acontecer, toda a equipe que está por trás aí, que a gente só te vê, mas eu tenho certeza que tem muita gente por trás dessa telinha. Eu gostaria de agradecer a vocês, principalmente pelo convite, pelo reconhecimento e pela oportunidade de a gente conversar com uma pessoa tão capacitada, tão incrível quanto você, Gabriel. Desejamos muitas, muitas felicidades, vitórias, conquistas e esperamos que logo possamos nos ver novamente e também na Bienal, né? É isso aí. Vocês recomendam esse canal para todo mundo se inscreverem, né? Dá um Recomendaria. joinha para todo mundo. Dá joinha aí, gente. Dá joinha no canal, se inscreve no canal. E é, como as pessoas ficam sabendo das suas redes sociais, como
saber o que vocês estão fazendo na internet. A gente só tem uma única rede social, que é o Instagram. E nosso Instagram é @_irmãs_twins. E Irmãs Twins, o Twins é TWINS. Então, vou repetir para vocês um pouquinho difícil, né? @_Irmãs Twins. E como faço a adquirir os seus livros? Os nossos livros estão disponíveis na Amazon e também no site da editora. É Lítero Editorial, é do Rio de Janeiro. E se você precisar na internet Contos Afrofuturistas, ele já aparece no Google. Aí você pode comprar. E também tem a versão online, Kindle, Isso. Então, e aí, pessoal, aí, quem quiser adquirir um livro do Gabriel Quero, autografado, é só entrar no gabrielquero.com.br e no Instagram, que é bielquero. Lá vocês conseguem adquirir um livro também. É isso aí, gente. Comprem. Gostaria de deixar uma mensagem? Eu gostaria de agradecer novamente e falar apesar dos momentos difíceis e das situações difíceis, cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo para acreditar no sonho de vocês, que por mais que às vezes a nossa realidade é um pouco difícil, as oportunidades, elas nos levam a lugares incríveis, então acreditem na educação e acreditem no sonho de vocês. Muito obrigado por participar desse podcast, que na próxima a gente continua conversando mais. Obrigada, Pessoal, Gente, tchau. tchau. Pessoal, terminei mais um podcast com as irmãs gêmeas. Espero que vocês gostaram desse episódio. E se inscreve nesse canal e deixa um like, como as meninas falaram. Até a próxima. Suas